da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá, você, seguidor nas nossas redes sociais. Hoje nós temos um programa gravado e especial de aniversário com várias mensagens. Então nós vamos iniciar com as nossas datas especiais. Datas especiais. O dia 30 de outubro é o aniversário da nossa Rádio Rio de Janeiro. E nós sabemos que foi grande a luta empreendida por Geraldo de Aquino para a aquisição de uma emissora para os espíritas do Brasil. Ideal que já era de João Pinto de Souza e que ele não pôde realizar. Até que quando chegamos em 19 de dezembro de 1970, Geraldo de Aquino reuniu a família espírita na Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, que na época funcionava no Lins de Vasconcelos, um bairro aqui do nosso Rio de Janeiro, e superlotou o auditório Simão Pedro, para que juntos os espíritas estudassem a proposta do Dr. Luiz George de Oliveira Belo, mais conhecido como Dr. Belo, que era o proprietário da Rádio Rio de Janeiro, para que nós pudéssemos adquirir aquela emissora. A aprovação foi unânime. Mais de 1.500 pessoas estavam presentes. E ali se iniciou uma campanha para a aquisição da emissora dos espíritas, através da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, Funtarso, instituída em 5 de fevereiro de 1971. Em 1972, o Diário Oficial da União, de 30 de outubro, publica o decreto em que autoriza a transferência para a Funtarso da concessão outorgada à Organização Rádio Copacabana Limitada, que tinha essa autorização desde 1958. Então, a partir desta data, oficialmente, nós passamos a assumir a Rádio Rio de Janeiro, a Rádio dos Espíritas. E no dia 30 de outubro, próximo, nós vamos completar 53 anos de transmissão, 24 horas por dia. Destaque Espírita. E ainda como destaque, nós temos aqui o nosso evento para comemorar os 53 anos da rádio. Hoje, dia 18 de outubro, às 19 horas, no espaço Reserva Cultural em Niterói, nós iremos nos confraternizar comemorando os 53 anos da rádio, que vamos completar então, como eu disse, 30 de outubro. Nós teremos a participação dos cantores e compositores espíritas, todos voluntários: Ana Cláudia Bittencourt, Robson Ribeiro, Trio Alvorada, Ricardo Costa e Fred Bertoli, a quem nós agradecemos desde já de coração por suas constantes demonstrações de carinho com a nossa rádio e o pronto atendimento ao nosso convite. Fazem parte ativa de nossa história, de sempre. Nossa gratidão a todos. E você que nos vê, que nos assistem, nos vemos lá, nesse encontro de confraternização. A voz do clube. E o nosso A Voz do Clube de hoje também é um pouco diferente. Então nós vamos ouvir algumas gravações de companheiros que apresentaram esse nosso programa do Clube da Fraternidade no passado recente,
resgatando um pouco da nossa memória no acervo da rádio, que vem sendo constituído com tanto carinho por nossa equipe do acervo digital e do acervo de áudio. Inicialmente, nós vamos ter aqui o nosso saudoso Jadiel João Batista de Oliveira, que foi nosso conselheiro por 24 anos, foi presidente da Rádio Rio de Janeiro no período de 2009 até 2015, apresentou o programa Analisando os Fatos e participou do programa Debate na Rio, entre outros. No programa de 16 de novembro de 2009, nós vamos ouvir agora um pequeno trecho da locução do nosso irmão Jadiel. Nós nos dispusemos aqui a colaborar com o Clube da Fraternidade também, embora estejamos aqui na direção da Rádio Rio de Janeiro, evidentemente nós nos vemos como trabalhadores, como todos nós integramos aí a equipe de trabalhadores, de mantenedores, de amigos da Rádio Rio de Janeiro, é o Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é exatamente isto, é a união das pessoas de boa vontade que queiram colaborar com todos aqueles que estejam passando por dificuldade e colaborar através da Rádio Rio de Janeiro, colaborando com a Rádio Rio de Janeiro. Então nós agradecemos realmente, as nossas palavras são de muito carinho para com todos aqueles que estão sempre dizendo presente, né? a todos esses eventos. Nós vimos lá, esse é o nosso retorno, o carinho com que as pessoas nos tratam quando tomam conhecimento de que integramos aqui a direção da Rádio Rio de Janeiro. E evidentemente que nós não nos sentimos merecedores de todo esse carinho por essa singela atividade que exercemos aqui. Mas as pessoas são carinhosas, o povo brasileiro é de natureza sensível, é de natureza carinhosa, então eles gostam nós gostamos de externar este carinho, esta fraternidade, que certamente nos distingue dos outros povos, de outros povos, eventualmente, certamente que sim. Mas então, queridos companheiros do Clube da Fraternidade, vamos continuar perseguindo os nossos objetivos. O objetivo de cada vez melhorar mais as condições da Rádio Rio de Janeiro. É muito bom, né? A gente ouviu o companheiro e o estímulo que ele traz para nós na importância das melhorias da nossa rádio. E vocês são testemunhas do trabalho que vem sendo realizado ao longo deste tempo, né? Continuando, hoje nós vamos ouvir o nosso irmão Cristiano Moreira, que foi conselheiro da rádio também por 10 anos, foi diretor de marketing, chegou a trabalhar como contratado na nossa rádio, na função de coordenador da rádio. E atualmente ele apresenta o programa Meditação e Evocação da Ave Maria, da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso. Então, vamos ouvir um pouquinho com a mensagem que o nosso irmão nos traz. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Clube da Fraternidade. Vamos iniciar o programa de hoje com uma página do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Em silêncio. Não servindo à mesa como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse.
Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos para que o teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo procurando o apreço dos homens. Eu vou repetir. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que em todos os tempos, quase todos os trabalhos das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Quanto ensinamento, então nós temos realmente que servir com humildade e em silêncio. Ninguém precisa saber, né? Só seguir em frente. E nós vamos seguir então com a nossa querida irmã Cláudia Dutra, que é conselheira da nossa rádio há 13 anos, é a atual diretora de marketing da rádio desde 2015 e apresenta o programa Movimento Espírita em Foco. E no Clube da Fraternidade de 16 de junho de 2015, ela trouxe para nós também uma mensagem muito importante. Vamos ouvi-la. Alô, amigos. O Clube da Fraternidade está de volta para conversar com você, mantenedor, colaborador da nossa programação da Rádio Rio de Janeiro. E como é a rádio que toda a família pode ouvir, nós vamos começar, como sempre o fazemos, com uma mensagem. Desta vez, a mensagem escolhida é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Firmeza de fé. E os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo e na época da tentação se desviam. Jesus, no Evangelho de Lucas, versículo 8 e 13. A palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus de vez em quando a ela recorria para significar firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre certa vez a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas nos fala daqueles que estão sob pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis em nossa vida.
Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar os esforços de si mesmo. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e depois deverá exigir com justiça expressões próprias de cada um no trabalho. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo. Mas se não possuir raízes de segurança fortes em si mesmo, irá se desviar nas épocas em que a dificuldade, com finalidade de depurar alicerces em cada um de nós, surgir em nossas vidas. Tudo convida o homem ao trabalho no seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos, assim, a firmeza da fé onde ela existir, mas não devemos olvidar a edificação da nossa própria vitória para que seja uma vitória instável. Mais uma mensagem importante para nós, né? Da importância da firmeza da fé, da nossa fé raciocinada. E finalizando, nós vamos relembrar, né, o responsável pela criação do Clube da Fraternidade, o nosso saudoso e querido irmão Gerson Simões Monteiro, que foi nosso conselheiro aqui da rádio por quase 33 anos. Foi presidente da Rádio Rio de Janeiro no período de 2003 a 2009 e de 2015 a 2016. E apresentou os programas Debate na Rio e Respondendo aos Ouvintes, entre outros. Era um verdadeiro coringa, era só ter qualquer dificuldade, ele trava no ar e apresentava o programa, né, constantemente. Então, no Clube da Fraternidade, no nosso programa de 15/4/2016, o nosso Gerson traz uma boa mensagem para nós. Estamos aqui hoje para apresentar o programa Clube da Fraternidade. Mas, antes de nós falarmos de questões administrativas, respondermos perguntas feitas através do WhatsApp, por e-mail, nós gostaríamos de apresentar uma página que o nosso querido André Luiz nos propõe, que fala sobre calma. No momento que nós estamos atravessando, precisamos de muita calma. E o nosso querido benfeitor espiritual André Luiz, através do nosso querido médium Chico Xavier, diz o seguinte: calma. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada lançando caso novo. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades apareceram, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando. Porque em todo problema, a serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço por solução. Portanto, nessa última frase, nesse último pensamento, a dificuldade, os problemas que nós atravessarmos, porque em todo problema, serenidade. Então, o momento
que nós atravessamos no nosso país pede essa serenidade. Eu gostaria de destacar que essa voz que nós acabamos de ouvir, né, do ator, grande companheiro de tantas lides espíritas, né, Paulo Goulart, e o canal Metanoia nos cedeu esse espaço para que nós pudéssemos ter essas imagens e essa mensagem tão bem colocada pelo nosso irmão. E na sequência, nós vamos agora ter a participação da nossa Vânia Barbosa, nossa querida apresentadora, que nos substitui constantemente na locução do nosso programa, nas minhas ausências, numa entrevista muito importante de lançamento do Clube da Fraternidade no programa Mulher Brasileira, em fevereiro de 2003. Vamos ouvir. O entrevistado de hoje, bem, é um grande homem. E ele vai fazer um lançamento oficial de um clube. E é importante que você saiba isso. Vamos falar hoje com Gerson Simões Monteiro. Senhor Gerson, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse grande lançamento, esse Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é uma ideia da diretoria da Rádio Rio de Janeiro, tendo em vista que nós temos um grande número de colaboradores do Fundo da Programação Espírita da Rádio Rio de Janeiro. Sim. São aquelas pessoas que colaboram acima de R$10 mensalmente para a manutenção da programação espírita da Rádio Rio de Janeiro. Sim. Porque a emissora, nós temos mais de 250 horas de programação espírita, inclusive 24 horas no ar. De madrugada, eu sempre ligo a rádio, né, ouço outros programas. Ainda hoje, pela manhã, na madrugada, ouvi o nosso... Divaldo. O Joel Alvarenga. Também. Com um programinha muito bom, muito suave, né? Então, a rádio... Eu acho que é Prelúdio de Paz, eu acho. Exatamente, Prelúdio de Paz. Então, a rádio tem uma missão muito grande nesse campo. Por isso que nós espíritas temos que manter a rádio, né? Assim, da mesma maneira que os sócios de um centro espírita, né, ou associados, mantêm a instituição, quer dizer, tem água, tem luz, tem empregado, tem energia elétrica, claro, impostos, etc., né? A rádio também. Então, por isso que nós nos sentimos à vontade de solicitar à comunidade espírita essa participação, uma vez de que nós nos usufruímos da Rádio Rio de Janeiro. As notícias, ficamos sabendo de tudo que se passa no movimento espírita, né, através do informativo espírita. Por outro lado também, programas doutrinários, o estudo sistematizado da nossa Isaura Hart e outros programas doutrinários, o programa Respondendo aos Ouvintes, em que o ouvinte ele participa diretamente fazendo a sua pergunta e a gente responde ao vivo. Exato. Porque muita gente pensa que a gente prepara as perguntas para o outro programa, mas a gente responde ao vivo. É na hora, né? Perguntou... Exato. E como são muitas perguntas, aí sim, aí fica para o outro programa, né? Uhum. Então, esse Clube da Fraternidade é, na realidade, uma oportunidade que nós estamos dando a todas as pessoas que contribuem com a programação espírita da Rádio Rio de Janeiro, de tal maneira que ela também seja beneficiada. Estamos lançando oficialmente o Clube da Fraternidade. Que bom. Então, parabéns. É isso aí. Mas parabéns. Na verdade é para poder ajudar a Rádio Janeiro a manter esse trabalho importante. Ô Vânia, quantas vezes nós temos salvo pessoas do suicídio? É verdade. Nós estamos fazendo o programa, de vez em quando eu saio para atender pessoas desesperadas. Depois do programa a gente procura orientar, enfim. Então eu acho que a Rádio Janeiro tem um trabalho importantíssimo e, através do Clube da Fraternidade, nós vamos ampliar a oportunidade e, ao mesmo tempo, dar chance da pessoa também ganhar alguma coisa. Como é bom, né? A gente ouvir os nossos irmãos que por aqui passaram com esse nosso espírito, né, de gratidão, porque nós sabemos que ninguém faz nada sozinho. Então nós temos uma equipe de funcionários, de voluntários, de muitas pessoas
que participam conosco desse nosso programa do Clube da Fraternidade e que mantém a nossa rádio no ar. Então nós queremos agradecer a você que nos acompanha sempre no áudio, nas imagens, né, através de todos os nossos trabalhos, nos nossos eventos, e a todos vocês que contribuem através do Clube da Fraternidade. E se nós pudermos fazer um resumo, o nosso irmão Jadiel nos trouxe a importância da gratidão e das melhorias constantes que temos que fazer aqui na nossa rádio. E elas estão aí acontecendo. A mensagem do Cristiano, em silêncio, faze o bem em silêncio. E a nossa Cláudia, firmeza da fé, a importância do nosso autoaperfeiçoamento. E, finalmente, através do Gerson, a ideia de calma, serenidade sempre. Nós passamos por dificuldades porque estamos num planeta de provas e expiações. A felicidade ainda não é desse nosso planeta, como disse o nosso Mestre Jesus. Mas nós sabemos que podemos ter momentos de felicidade e devemos trabalhar para isso. É o nosso papel, é o nosso trabalho, é a função da nossa Rádio Rio de Janeiro. Contribuir para esclarecer, consolar, levar esperança a você que nos ouve, nos assiste, através do mundo. E como sempre eu peço, divulguem o nosso aplicativo da rádio, Rádio Rio de Janeiro Oficial, para que em qualquer lugar do mundo nós tenhamos os nossos irmãos nos acompanhando. E com tudo isso, nós ficamos agradecidos e temos um encontro daqui a pouco em Niterói. Que Jesus nos ampare e a todos muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.